Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada condominialista, e hoje a gente vai discutir mais uma vez algum tema bem despojado, dinâmico, aqui no De Repente Sindiflix. Comigo na bancada, Sérgio Gouveia. Yes. Sérgio Gouveia, codinome De Repente Síndico. Você que me encontra nos eventos, que me chama de Repente Síndico. Eu tenho realmente um perfil lá no Instagram e no canal no YouTube, mas meu nome é Sérgio e é um super prazer estar aqui com a doutora Larissa, com os nossos convidados, para a gente sempre trazer algum assunto que seja relevante para o mundo condominial. E hoje a gente vai trazer um assunto que é a cara da Bahia, de onde a gente está gravando esse podcast aqui, que é vai aparecer aí, Carnaval do Síndico no bloco Sobrou Pra Mim. E você vai entender o que a gente quer dizer quando a gente diz sobrou pro síndico, já, logo depois da gente ouvir aqui a mensagem de quem está tornando esse programa possível, que é o nosso patrocinador, a Usicar. A Usicar Go oferece soluções de mobilidade inteligentes de compartilhamento de veículos por aplicativo, gerando máxima eficiência em frotas, seja em ambientes empresariais ou residenciais. Mobilizamos veículos em hotéis e condomínios, residenciais ou comerciais, oferecendo aos usuários a possibilidade do aluguel por hora, agregando valor para o empreendimento e levando conveniência para moradores e clientes. Venha para a Usicar Go e faça parte desta nova era da mobilidade. Isso aí, a Usicar. Excelente aplicativo para você implementar aí no seu condomínio. E para discutir esse tema, né, de hoje, de carnaval, a gente convidou o Dr. Saul Quadros, que é presidente da Comissão de Direito Condominial da Bahia, uma referência no mercado aqui da região. E eu vou passar a palavra para ele fazer a apresentação. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito por vocês. É muito bom ter essa oportunidade para poder falar sobre direito condominial, que é um tema que me encanta muito e que eu já estou aí imerso há mais de uma década, né? Eu represento um escritório antigo aqui de Salvador, nosso escritório tem mais de 40 anos e há cerca de 15 anos atrás a gente inaugurou aí um núcleo de direito condominial e hoje eu sou o responsável por esse núcleo e realmente o tema condomínio já gera inúmeros causos, né, interessantíssimos e tratando de carnaval ainda, mais ainda. Então eu espero colaborar aí com vocês e estou aqui à disposição. O prazer é nosso. Poder... Com certeza. O prazer é nosso. E doutor Saul ainda mora no circuito, né, ali pelo Campo Grande. Quem já teve o prazer e a alegria de participar de um carnaval em Salvador, sabe que o Campo Grande é um lugar super tradicional de carnaval. E, além de advogar para muitos condomínios ali da região, ele também reside ali. Então, é realmente o nome perfeito para a gente ter aqui, né, Sérgio? Exatamente. E se você está ouvindo a gente aqui, você não mora em Salvador, nunca veio para o Carnaval de Salvador, eu convido você a entrar lá no YouTube e procurar alguns vídeos de como é que é o Carnaval de Salvador. Procura lá em Campo Grande para ver o que o Dr. Saul passa quando ele está morando no lugar onde todo mundo está fazendo festa. Essa é uma das questões aqui de Salvador. A gente mora onde as pessoas passam férias. E uma parte dessas férias é justamente carnaval, com histórias maravilhosas e outras nem tanto. E é justamente isso que a gente vai tentar explorar um pouquinho, sob o ponto de vista do síndico, né? Porque se você mora no carnaval, você mora nesse circuito onde passa um monte de gente, com todos os tipos de humor que você possa imaginar, tanto dentro quanto fora do condomínio, você tem que lidar com muitas situações que vão exigir um certo nível de preparo e até de conhecimento jurídico também. É isso que a gente vai tentar explorar aqui um pouquinho com o Dr. Saul. Pois é, doutor Saul. Então, uma pergunta básica agora, né? O seu condomínio, né? Tem alguma estrutura, tem algum tipo de regramento especial que é feito nesse período? Como é que funciona lá? Enquanto morador, eu vou trazer minha experiência enquanto morador, tá? O meu condomínio ele fica localizado exatamente na Praça do Campo Grande. Para aqueles que não conhecem, a Praça do Campo Grande é um dos circuitos, é o circuito mais tradicional, né? E hoje divide com o Barrondina. É o circuito do centro, que vem ali Campo Grande, até ali a Praça Castro Alves, começa no Campo Grande, que é onde moram, inclusive, alguns artistas. Ivete Sangalo mora ali, praticamente na praça. Então, assim, o carnaval para os moradores do Campo Grande começa muito antes da festa divulgada para o Brasil inteiro. Por quê? Porque tem a montagem dos camarotes,
Então a gente tem, digamos, esses inconvenientes, mas que é, obviamente, tudo compensado quando vem aquela festa maravilhosa que é o carnaval. Isso. Mas, com relação à praça em si e ao condomínio, como é um condomínio concebido ali, a gente já tem meio que uma estrutura montada e meio que umas regras subentendidas do que ocorre ali naquela época. Então, por exemplo, segurança. Nós já temos uma tradição de os moradores já sabem que naquela época específica nós precisaremos contratar um reforço, né? Porque você imagina quantas milhares de pessoas passam por ali e ainda tem aquela questão, né, daqueles amigos que você não vê há 300 anos aparecerem justamente na época do carnaval. Porque seu apartamento vira camarote. Todo mundo se convida. Quando as pessoas ficam, né? Porque geralmente as pessoas que moram têm essa característica também. Quem pode sair, sai. Quem ama muito o carnaval, fica. Então, assim, por exemplo, eu hoje, na minha fase, eu já não fico mais. Já gostei muito. Inclusive, fazia uma festa antes do carnaval, na quinta-feira. E era muito bacana, mas os inconvenientes são grandes, porque o que passa na televisão é aquele momento ali bonito, mas desde o dia que começa até o dia que acaba, não existe interrupção. Então, você começa às 8 horas da manhã, o desfile dos blocos. Aí, quando acaba meia-noite, entram outros tipos de blocos. Quando acaba a festa, entra o trio do pessoal da limpeza. Então, é 24 horas, na verdade, né? E aí, disso decorrem muitos causos aí bem interessantes. E aí vem toda aquela preparação, né? Eu trabalhei numa empresa que ficava ali no Corredor da Vitória, que é também parte do circuito. Na verdade, ali, o hall de entrada, digamos assim, dos trios elétricos, se você não conhece, é mais ou menos isso que acontece. E ali, todo esse circuito, e principalmente Campo Grande, os prédios todos, gente, eles precisam colocar nas suas fachadas tapumes para se proteger. Não sei se você já viu aquele filme Os 300 de Esparta, que todo mundo faz aquela proteção com os escudos. É mais ou menos isso aí que tem que fazer. Fora as outras providências que a gente vai falar aqui um pouco mais. E já a gente vai tocar um videozinho aqui, que é um dos posts que eu fiz sobre carnaval, que vai ilustrar um pouco isso, de como a gente precisa se blindar e se proteger com algumas ações. Uma delas é tapume na entrada, contratação de gente e tudo mais. E aí vem uma outra coisa, que é justamente você estabelecer quais são as regras do como é que o condomínio vai funcionar durante esse período que ele é crítico. Tem questões aí de segurança, tem questões de acesso que mudam completamente, né? Como é que é a sua experiência sobre isso? Com relação ao tapume, você falou uma coisa interessante. Se as pessoas passarem ali pela calçada dos prédios do Campo Grande, vão observar uns buracos tapados com tampa, né, de ferro. Aquilo ali é justamente para poder você colocar o tapume. O tapume já existe. Geralmente os prédios do Campo Grande eles já possuem esses tapumes, né? Deixa guardado lá na garagem. E aí, na época do carnaval, isso é remontado. Porque... para quem não conhece, para o soteropolitano é muito óbvio o que a gente está falando, mas para quem é de fora de Salvador, ele não faz entende, ideia. não faz ideia. De um prédio para o outro, uma distância de 100 metros de um prédio para o outro, que você gasta 15 segundos a pé, na época do carnaval você não consegue passar de um prédio para o outro por fora da rua. Então, é uma coisa bem peculiar. Com relação às regras pré-existentes, essa é uma questão que ainda não está assim, muito bem definida. Eu, enquanto advogado condominialista, entendo que para aquele período do carnaval deveriam existir regras específicas para serem aplicadas só naquele período. Porque é muito diferente, altera completamente a dinâmica de entrada e saída, né? Questões de pessoas bêbadas, pessoas que estão descontroladas, de tudo quanto é tipo. E assim, a forma de você lidar com isso é muito diferente do dia a dia. E eu vejo que o síndico ele precisa desse tipo de regramento até para ter um respaldo sobre as ações que ele vai tomar. Não pode ser assim, eu quero porque tem que ser assim, eu acho que deve. É uma coisa previamente discutida, acordada, formalizada, não é isso? Perfeito. Inclusive os condomínios, eles aprendem com os blocos de carnaval. O meu condomínio que eu moro, na época do carnaval, ele distribui pulseirinhas para os condôminos oferecerem aos seus convidados, para poder você ter o mínimo de controle de acesso. Porque imagina, você tem um trio elétrico passando na porta, aquela loucura, que você não consegue falar com a pessoa que está do seu lado, e tem uma pessoa querendo adentrar no condomínio. Qual o seu RG? Qual o seu RG? Qual o seu RG? Imagina. E ainda tem todo tipo de burla.
Tem todo tipo de burla. Olha, eu não quero ensinar isso não, viu? Por favor, se disser que eu ensinei, é mentira. Mas assim, por exemplo, você institui a pulseirinha, que é uma forma inteligente e prática de você controlar essa seta. Aí o que é que o povo faz? Coloca a pulseirinha bem frouxa para poder tirar e entregar para o outro. Mas hoje aí a gente é a questão do investimento em tecnologia também, né? Porque já existe aplicativos e tecnologia suficiente para você fazer o cadastramento do seu visitante previamente, e aí você vai fazer ou com reconhecimento facial ou com a biometria. Então isso já é possível também em condomínios que têm esse perfil, né, mais que podem investir, porque assim, não é algo também absurdo de caro, é algo que vale a pena e dá mais segurança também. Isso é bem interessante da gente fazer controle de acesso. Então, quando você fala em contratação, né, a gente tem que pensar num todo um contexto, um complexo. Contratação de mais porteiros, de mais vigias de segurança, porque a gente está falando, gente, assim, de movimentação de milhões de pessoas, né? De centenas, milhares de pessoas. Obviamente que não são todas as cidades que possuem esse perfil, mas com certeza há cidades que também têm eventos como esses e festas, né? Ainda que sejam feriados, e é algo que às vezes assim você talvez não tenha esse movimento, mas é algo que você pode aplicar no seu condomínio, por exemplo, esse tipo de controle de acesso para períodos de muito trânsito de pessoas, né? Então, esse também é um viés interessante da gente verificar, porque a tecnologia está vindo justamente para dar mais segurança para os condomínios também. Isso é uma tecnologia que está popularizando, cada vez mais é acessível. Inclusive, a gente vai fazer um podcast, logo em breve, a gente vai fazer um justamente sobre portaria remota, que traz muito dessa tecnologia que a gente está falando aqui. Mas, doutor Saul, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor vê esse movimento dentro do condomínio no sentido de determinar, de discutir regras, de divulgar isso, de se organizar, ou a coisa é meio, para usar um termo bem soteropolitano, esculhambada? Eu gostaria de ver mais, tá? Mas, por exemplo, o circuito do centro de Salvador, se você parar para observar ali, não são grandes prédios no sentido de possuírem muitas unidades, o que, obviamente, diminui ali o poder aquisitivo daquele condomínio para poder ele, por exemplo, investir. Geralmente, aquela região ele já tem um investimento em tecnologia. Mas você imagina que isso, na prática, no carnaval ali, é praticamente impossível. Imagina você fazer uma fila para poder as pessoas colocarem a biometria e entrar no condomínio. E tem uma outra dificuldade, que os síndicos têm essa dificuldade. Quando você contrata, por exemplo, um reforço de segurança em um condomínio, você está botando uma pessoa estranha. Então, ele não conhece, ele não sabe nem se aquela pessoa é moradora ou não. Então, assim, eu estou ansiosamente esperando uma solução da tecnologia. Eu gostaria até de sugerir, quando vocês forem fazer o podcast, acredito que vocês vão entrevistar alguém Vou te apresentar nicho, pessoalmente, doutor. Para poder ver, eu me disponibilizo até para poder tentar ajudar a desenvolver uma tecnologia, maravilha. Né? Porque é realmente muito difícil. O carnaval talvez seja, o Carnaval de Salvador talvez seja a maior festa popular do mundo. Isso. Né? Nós temos esse dado. Só para a gente não botar com certeza, né? Mas que realmente a gente não tem... Eu não sei se... eu não tenho uma fonte fidedigna, mas eu acho que existe a probabilidade de ser uma das maiores, pelo menos. Né? Mas nós temos, por exemplo, e isso são casos que ocorrem cada vez com mais frequência aqui em Salvador, de reconhecimento facial à distância, que inclusive tem prendido pessoas que têm ordem de prisão aí e tal, os caras estão soltos, eles são identificados por câmeras. Na fila de entrada né? Verdade. Você entra isso ocorre. Para quem não conhece, para você entrar no circuito, você passa por uma fila para verificar se você está portando algum tipo de arma, garrafas também, eles costumam não permitir a entrada de pessoas com nada de vidro, para evitar justamente acidentes. E ali você é filmado. E ali você vai fazendo reconhecimento facial. E aí, quando você passa e você tem algum mandado de prisão em aberto, na polícia vai ali, identifica o sujeito. E o que acontece muito, porque carnaval realmente é um momento que as pessoas acham que ali não haverá nenhum tipo de monitoramento, né? O meu ponto essa tecnologia ela já é possível de fazer. Óbvio que assim, um condomínio popular, ele não vai ter condições de fazer um investimento como tal, né? Mas assim,
dentro de uma perspectiva até para que isso se popularize. Quanto mais pessoas utilizem esse tipo de aplicativo, a tecnologia ela vai barateando o valor. Então, acho que isso também é um ponto que a gente, a longo prazo, acredito que isso também sejam aplicativos que se tornem acessíveis financeiramente também. Mas, assim, eu queria mudar um pouquinho de assunto, da gente sair de segurança, para a gente falar um pouco desse condômino antissocial, que nem sempre também é uma pessoa realmente antissocial, ele está, né, ali num momento inconveniente, para a gente falar um pouco também desses casos de digamos assim, de não adequação dos costumes ali do condomínio. Porque, doutor Saul, você mencionou ali, né, que existe alguns condomínios que fazem esse tipo de regramento, obviamente faz uma aprovação em assembleia, ou se não é aprovação de assembleia, como são condomínios antigos, já vem, né, um modus operandi, né, se é que a gente pode falar assim, de uma forma, né, uns usos e costumes que a gente chama, né, os usos e costumes daquele condomínio em relação a esse período. Mas, por exemplo, para o visitante que não tem conhecimento, que alugou ali aquela unidade, seja por Airbnb, seja por temporada, como é que funciona, assim, para você, a sua perspectiva como advogado, como morador dali da região? Como é que você enxerga essas normas, né, que nem sempre estão ali consolidadas numa pauta, numa reunião de assembleia ou num documento, para que as pessoas realmente cumpram ali o dever de sossego, manter a segurança de todos? Com relação ao regramento, o que eu tenho visto, como eu falei anteriormente, é essa questão dos usos e costumes. Então, por exemplo, o regramento, digamos, usual daquele condomínio é permitir os visitantes em um número limitado acessarem as áreas comuns. Apesar de alguns condomínios não terem esse regramento positivado ali, escrito, aprovado numa assembleia, através de uma decisão assemblear, que seria o correto de se fazer, as áreas comuns são fechadas. Mas mesmo assim, né, existem problemas daquele sujeito que às vezes não é um condomínio antissocial, mas ele é proprietário e está ali, ele quer entrar na piscina com aqueles convidados em pleno carnaval. Né? Isso gera um inconveniente muito grande. E às vezes jogar de roupa, do jeito que tá, aqueles excessos. Também, né? Tipo assim, se quiser, pague multa, paga a multa. Né? Pague multa, paga a multa. Eu pago a multa. Teve um caso em Camboriú, o cara foi um condomínio de altíssimo luxo, acho que a multa era alguma coisa de R$7.000, porque o cara tava dando festa com prostitutas lá no apartamento. Vocês viram isso? Eu vi. Com festa com prostitutas. Aí ele recebeu a multa. Ele, quanto é a multa? 7 mil. Eu falei, toma 20 porque eu vou fazer de novo. Eu vi. Já fica adiantado aí. E é principalmente se ele estiver num nível alcoólico muito alto naquele momento ali, as pessoas acabam perdendo as estribeiras, né? E eles se sentem constrangidos, apesar de não se sentirem constrangendo os outros, eles se sentem constrangidos em estar ali com os seus convidados e não poder entrar na área comum, o que geralmente acontece, né, quando não existe o carnaval. Mas o correto, ao meu ver, e é a orientação que eu faço para os meus clientes condomínios que estão ali naquele circuito do carnaval, é convocar uma assembleia, tá? Através de uma decisão assemblear, estabelecer as regras para serem aplicadas naquele período específico. Essencial. E exigir para aqueles condôminos que vão alugar as suas unidades, dar o conhecimento prévio para aquela pessoa que está alugando, tá, daquelas regras. Esse é o correto. Excelente. Não vai garantir que problemas não irão haver, mas seria mais uma trava, né, para poder você conferir o mínimo de segurança, né? Sim. Que e fixar as devidas sanções também, né? Porque infelizmente o ser humano funciona nessa base, né? Exatamente. O senhor acha que tem validade, assim, tem eficácia essa questão que o pessoal, alguns síndicos utilizam esses comunicados, né? Reiterando as regras da piscina, reiterando de uma forma preventiva até, né? Para dar conhecimento, até para reforçar aquela norma, né? Sobre o uso de piscina, uso das áreas comuns, regras de acesso das unidades privativas. Você acha que tem uma eficácia? Você recomenda também? Ajuda o síndico a fazer? Eu acho que tem muita eficácia, principalmente se já existem as regras pré-existentes. Se não existem essas regras pré-existentes, obviamente uma mera comunicação vai atingir ali as pessoas mais, digamos, tranquilas, mas os outros que estão ali a fim de perturbar não vai gerar muito efeito. Mas
eu acho que o caminho mais seguro é realmente você convocar uma assembleia, estabelecer regras específicas para aquele período e, através de uma decisão assemblear aprovada, você poder fazer a cobrança, inclusive, das sanções, caso essa pessoa venha. Porque no Código Civil, eu sei que isso aqui é um programa mais tranquilo, no Código Civil, ele fala uma coisa básica. O síndico tem o dever de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento e as decisões assembleárias. Então, se você estabelecer uma regra através de uma assembleia regularmente convocada e aquele quórum ali daqueles moradores aprovarem, aquilo ali é uma decisão assemblear com força de lei, né? E através desta decisão é que o síndico futuramente, obviamente que na hora você não vai conseguir fazer nada, mas futuramente ele vai fazer uma imposição de multa. Eu acho que não cabe advertência, né? A advertência, você perde o sentido. A gente aprende na faculdade de Direito que norma sem sanção não tem eficácia. Então, nesse caso, a primeira coisa que a pessoa deve colocar nessa norma específica ali para ser aplicada no Carnaval é o seguinte: o descumprimento não vai gerar advertência, vai gerar multa direta. Pronto. Tá? O senhor acha importante, necessário ou dispensável que esse conjunto de regramentos que vão acontecer esse ano e no próximo, que eles vão para o regimento interno? Recomendável? Eu acho recomendável. Tanto faz? Eu acho recomendável. A questão da decisão assemblear, ela é mais fácil de você alterá-la. Porque uma decisão assemblear, ela dura até que uma outra venha a revogá-la. E o regimento interno não. O regimento interno já tem mais burocracia de você mudar. Quórum de 2/3. Não, depende. Né? Mas, se tiver junto com a convenção, precisa do quórum de 2/3. Repara a complicação aí para o síndico. Já complica. Às vezes, uma dica, hein? Às vezes a própria convenção estabelece também quórums diferenciados para alteração, né, da própria convenção ou do regimento interno. Mas, assim, eu acho que a questão é exatamente como o doutor Saul ponderou, de que você realmente tem que levar para a Assembleia. E, assim, somente outra Assembleia vai revogar aquela norma, até porque, para você aprovar uma nova convenção ou um novo regimento, vai precisar da Assembleia. Então, de todo modo, é uma nova Assembleia que está revogando atos anteriores. E o mais importante é que, assim, fique especificado, como ele mencionou aí várias vezes, mas só dando essa ressalva, da transitoriedade, para que as pessoas também entendam que aquela norma é válida para períodos de carnaval. Sim. Então, se ficar claro, não importa se ano que vem carnaval é em março, se no outro ano vai ser em fevereiro. Exatamente. Então, sempre no período de carnaval, aquela norma terá validade. E isso acontece de uma forma muito... Eu acho que na prática acontece muito facilmente. As pessoas conseguem visualizar isso. Então, acredito que não seja um problema, digamos, para os moradores cumprirem dentro desses termos. A única coisa que eu chamo um pouco de atenção é sobre realmente os visitantes, porque os visitantes têm aquela, como o doutor mencionou, né, tem que obrigar o proprietário, o condômino proprietário, né, a dar conhecimento, que essa eu acho que é a maior dor de cabeça que a gente de assessoria jurídica tem, é que o pessoal fala assim, não tinha conhecimento, não sabia, mas está aqui a ata, por isso que talvez seja importante, perguntei também para o doutor Saul e ele concorda, dos comunicados, das circulares, de colocar às vezes aquilo dali no quadro de aviso, no elevador. Importante a gente tem esse regramento, leia. Hoje a gente já tem QR Code, você pode colocar num drive e tal. Bota o QR Code para mais informações, a pessoa tira uma foto ali e tem acesso ao documento. Então, há muitas e muitas soluções para dar conhecimento disso. Então, o mais importante é dar conhecimento. Para quem é síndico morador, que está começando está assumindo aí a sua sindicatura nova, recente, o mais importante no exercício de qualquer norma que estipulou é dar conhecimento. Então, é tornar aquilo amplamente público, né, para aqueles moradores. Mais uma pergunta? Não, nesse aspecto, eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria fazer um comentário que fica como dica aqui para você que está assistindo a gente, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida como professor. Você faz comunicados, as pessoas não leem. Esse é o fato, né? Mas está lá. Mas está lá. Mas não veja, quis. E a gente estava conversando aqui antes de começar, o doutor Saul tem uma pegada pragmática que parece muito com a minha. O meu objetivo não é cumprir a minha parte, é fazer com que a coisa aconteça. Ele vai mais a fundo. Então, assim, eu preciso que as pessoas absorvam o conteúdo que eu produzi, porque isso vai alterar aquele comportamento da forma esperada. Beleza. Se eu faço um comunicado e nem todo mundo lê, esses que não leram
eles não vão cumprir aquele regramento porque eles não leram, certo ou errado, eles não leram. Esse é o fato. Então a dica que eu dou para você é o seguinte: nós vivemos na era do celular. É isso? Como é que eu faço? E não estou dizendo que a SEC está errado, mas é uma alternativa para você. Além de mandar a mensagem escrita, eu faço um vídeo explicando. Legal. Eu faço um vídeo, subo isso para o YouTube e mando um link. Falo, olha, gente, é assim que vai funcionar aqui no nosso condomínio. As regras que vocês estão recebendo por escrito, resumidamente, falam isso. Eu destaco os assuntos principais, as coisas mais importantes. Faço isso de uma forma curta, porque isso aumenta dramaticamente a chance das pessoas efetivamente me ouvirem, absorverem aquela comunicação. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não tem certo, não tem errado, mas assim, a gente tem que entender como é que as pessoas funcionam, o que aumenta as chances de você atingir o seu objetivo. E o seu objetivo não é enviar um comunicado, o seu objetivo é fazer com que as pessoas absorvam o que você está dizendo. Então fica aqui essa dica para você. Bom, a pergunta que eu tinha para o Dr. Saul é o seguinte, e você que está aí provavelmente está doido para que eu faça essa pergunta. Que é o seguinte: você é síndico, Código Civil, o artigo 1348, estabelece a sua responsabilidade civil criminal, e isso não é revogado durante o período de carnaval, que é um período crítico, sensível, muita coisa pode acontecer lá que no dia a dia não aconteceria. Então ele está lá exposto a um monte de situações de gente bêbada, de gente brigando, de gente invadindo, vamos combinar? De gente transando no corredor, fazendo xixi na escada, tem de tudo. Então a minha pergunta para o senhor é a seguinte: quais são as atitudes que o síndico pode tomar no sentido de coibir esse tipo de excesso? Qual é o limite? Até onde ele pode ir? Até onde a pessoa que está nos ouvindo aqui pode se sentir segura de tomar aquela atitude para garantir que não haja esse tipo de excesso, enfim, que ele cumpra o seu papel de síndico ali? É complicado. Complicado. É muito complicado. Porque o que você estava falando anteriormente, e eu achei perfeita a ideia, é uma medida anterior ao problema surgir. Ninguém está fazendo ali aquele vídeo, nem fazendo aqueles comunicados, nem colocando o QR Code, que eu achei uma excelente ideia, para poder impor uma multa ou mandar uma advertência. A gente está fazendo aquilo ali para poder garantir que aquela festa corra da melhor maneira possível, que ninguém se machuque, né? Que ninguém enfim, fique chateado, danifique o patrimônio do condomínio. Tá? E com relação à responsabilidade civil, é muito complicado de você mensurar até que ponto o síndico realmente tem aquela responsabilidade objetiva do que acontece naquele período de carnaval. Por exemplo, eu tenho um caso de um condomínio que, quarto andar, as pessoas colocaram um cooler em cima para poder assistir ali o cheio de gelo e cerveja dentro. E, obviamente, aquela turma estava ali animada, o cooler caiu do quarto andar. Botaram no peitoril? No peitoril. Imagina, você está aqui, devia ter muitos embaixo já, né? Aí talvez faltou espaço e colocaram mais um no peitoril. Isso já é previamente convencionado que é proibido. Mas naquele momento a pessoa colocou. Imagine se aquele cooler, graças a Deus, a gente está na Bahia de Todos os Santos. Eu acho que todos os santos se uniram naquele momento ali para poder o cooler cair em um lugar que estava isolado, porque era um jardim. Caiu num jardim verde, lindíssimo, que estava isolado por tapumes. Graças a Deus. Porque esse jardim poderia ter uma pessoa ali, com uma cadeirinha, já pensou se tivesse uma senhorinha naquele jardim, ou uma criança, ou um cachorro, ou tivesse danificado um patrimônio do condomínio, um bem do condomínio. Não, graças a Deus caiu no jardim, na grama. Aí eu lhe pergunto, se tivesse matado uma pessoa, qual seria a responsabilidade civil do síndico? Entendeu? Essa é a questão, que eu acho que muitos síndicos se sentem assim, bom, o que pode fazer? Os caras estão aqui brigando, quebraram a garrafa, estão apontando para o outro, o que eu faço? Em contrapartida, se fosse uma pessoa, um transeunte, o condomínio ele é responsável direto aí. Dificilmente uma pessoa vai entrar com uma ação contra o proprietário, que ele sequer sabe qual foi o andar que caiu. Ele vai entrar com uma ação contra o condomínio. Exatamente. Então, assim, é uma Olha o que vai ter de síndico do carnaval aqui pedindo renúncia. E olha, isso não acontece só no circuito do carnaval, não. É em qualquer lugar. Nesse caso, eu advogava para esse condomínio, estava tendo uma fanfarra no condomínio, um condomínio que fica na Paralela, um grande condomínio que fica na Paralela, estava tendo uma fanfarra e entre a piscina e a rua tem um espacinho, né,
que nunca ninguém passaria por aquele espaço e, por conta disso, não estava isolado. A pessoa estava na fanfarra, né? Um visitante de um morador estava na fanfarra, encontrou um amigo lá na piscina, resolveu pular esse vãozinho que tinha 1 metro de queda. Era um senhor mais idoso, ele tropeçou ali naquele vão e quebrou a perna. Ele quebrou a perna. O condomínio deu socorro, fez tudo direitinho, mandou. Ele assinou o condomínio foi condenado a pagar. Olha a complicação. Tem uma frase bem clichê, a doutora Larissa conhece, que os problemas no condomínio são os 3 Cs, né? Cachorro, carro e criança. Aqui na Bahia tem um 4 C, que é o carnaval. Então, aqui na Bahia nós temos um 4 C. E acredite, da mesma forma que quem é daqui de Salvador sabe bem o que eu estou falando, todo final de carnaval tem uma gripe. Gripe Ivete Sangalo, gripe Bel do Chiclete com Banana, né? Agora virou Covid. Mas tem também uma leva de processos judiciais decorrentes do carnaval. Todo final de carnaval tem esse aumento, tem esse pico. Da mesma forma vem junto com a virose. Né? Vem junto com a virose. Da mesma... Exatamente isso. Para você que nunca veio aqui no Carnaval de Salvador, você vem pro Carnaval, você já volta para casa com dor de garganta e vai ter algum tipo de virose. Né? E virose, eu acho que... Não tem como não ter. Aquele monte de gente agarradinho ali... Né? E a gente já fala virose, porque eu acredito, os médicos, por favor, me corrijam, eu acho que virose é a aula 1 do curso de medicina. Eu falo, meu filho, quando você não tiver bem certeza, você fala que é virose, dá um negócio aqui. Antigamente era mais animado, né? E aí, qual vai ser a gripe desse ano? Aí eles batizavam com nome de música, nome de artista. Exatamente. Gente, eu vou aproveitar a deixa do QR Code para pedir para vocês, aqui ó, na tela, tem um QR Code, para vocês apontarem a câmera de vocês, que vai sair algumas informações aí da Usicar. Então, quem puder dar uma olhadinha, eu fico agradecida. E aproveitar essa chamada também, vou pedir para o Christian colocar aí para vocês um post que eu fiz justamente falando sobre o carnaval. Vocês vão identificar algumas das coisas que a gente falou aqui, o negócio do tapume, o síndico tendo que lidar com uma série de situações. Dá uma olhadinha aí que acho que vai ser divertido. Preparando o condomínio. Isso é o antes. Tonight, tell us, Charlie, how are you feeling, girl? That was a crazy fight. I'm super excited. It was really tough. It was fun. I enjoyed it. It was definitely a different ballgame, but I had a blast. So thank you. It was such a crazy pace. How did you keep that up? I only have 1 speed, and that's 150% at all times. So speed is, I live speed and aggression. So I was ready for it. É bem assim, viu? O melhor aí foi, eu acredito no diálogo, viu? Acredito no diálogo, realmente foi ótimo, ótimo. Eu achei incrível essas sacadas do Sérgio. E aí, doutor? Me conte, o que é que você tira de aprendizado de um vídeo como esse? Eu espero, mais do que um aprendizado, que o desejo é que aquela pessoa ali não seja o jurídico. Né? Espero que não aconteça com ninguém. Há chances, né, de sobrar para o jurídico sair todo sempre nocauteado. É interessante que os síndicos, às vezes, eles acham que o jurídico ele tem poder de polícia, né? E, infelizmente, nós não temos o poder de polícia. Ou, felizmente, porque se nós tivéssemos isso, eu acho que ia ser bem pior, né? O senhor já recebeu ligação de síndico desesperado? Está acontecendo isso aqui, o que eu faço? Quase todos os dias. Para se aconselhar, saber o que fazer, o que é que pode, né? Não, e quando isso acontece, é bom. O pior é quando acontece o problema, quando não liga. O síndico não liga, resolve de uma forma que nem Agir sempre é a por conta melhor própria. forma, né? E depois as consequências... geralmente, eu brinco muito no sentido de que assim, a gente é um pouco psicólogo também, né? Porque o síndico liga, ele tá ali, às vezes entra um pouco assim, que é difícil você lidar com a situação. Ele fala assim, olha, respire. Você não vai poder fazer nada. Tem momentos que você não vai poder fazer nada. Chame a polícia, né?
casos de violência e tal, você não fique exposto, às vezes não é o momento dele estar ali embaixo para discutir com o morador. Se retire dali, dê uma advertência e tal, esteja à disposição, mas não ter o conflito direto. Então, a gente tem um pouco desse negócio de respire, conte até 10, olhe só, não se exceda, porque a gente faz parte, um pouco, a advogada tem um pouco disso, né? Condominialista ou não. Advogado de família, acho que também tem um pouco disso, né? De você pedir para o cliente respirar, porque a pessoa sai em transe mesmo. São situações difíceis. O caso no carnaval, o doutor Saul falou bem, né? Você tem uma massa de gente ali na porta que para você ir do prédio A para o prédio B com 100 metros, você leva 40 minutos de tanta gente que tem. Isso se aplica também à polícia. Se você acionar a polícia, desculpa, não vão vir. Eu tenho que dizer isso para vocês, não vão vir. Ou eles vão vir muito depois, quando você já tomou alguma providência. E isso só traz de volta o que a gente estava falando aqui desde o começo. Faça um planejamento, um regramento, discuta as regras, invista em comunicação, invista em prevenção, porque a verdade verdadeira, se você tiver aqui em Salvador uma situação parecida com essa que a gente está aqui descrevendo, você só vai poder contar com os recursos que já estão ali dentro do condomínio. Né? Mais tarde a polícia vem, mas aí já para relatar o que foi que aconteceu e tal, para parar a coisa em andamento, a melhor forma, com certeza, é prevenção. E às vezes o BO, né? A gente chama de... Mas às vezes o BO não é do síndico. Então, assim, às vezes ele quer ali ajudar, quer estar prestativo, mas às vezes ele interferindo naquele momento de discussão, de briga, ele vai atrair para ele um problema que não é dele, às vezes que não é do condomínio. Tá? E essa orientação, algumas vezes eu já dei. Eu falei assim, olha, isso não é problema do condomínio. Não é problema do condomínio. Se ele está tendo algum tipo de problema em relação pessoal, é entre as partes, né? Isso acontece muito com problemas entre vizinhos, que, porque, como mencionou aí em relação ao uso de cigarro e tal, antes da gente iniciar o podcast, mas é um problema entre vizinhos. Então, assim, às vezes você tem que também tirar o síndico daquele conflito e dizer, olha, você não interfere aí. Aí não é o seu papel. Você tem o papel de administrar os problemas do condomínio, despesas, receitas, fazer essa regulamentação, se preocupar em aprovar algumas regras em assembleia. Além disso, multar e advertir. O síndico não está ali para fazer controle de acesso, como às vezes acontece, né? Porque uma pessoa não veio, ele não vai descer para a portaria. Ele não vai descer para a portaria para fazer controle de acesso. E esse é um erro de muitos síndicos, carregar piano. Achar que ele tem que bater o corner e correr para cabecear. Isso é um assunto para acho que cabe um podcast inteiro aqui. Eu tenho uma pergunta para o doutor Saul, que é o seguinte. Com regramento ou sem regramento, com comunicação ou sem comunicação, roubaram alguma coisa de um condômino. Houve furto, houve roubo, alguma coisa. E aí, de quem é a responsabilidade por ressarcir isso aí? Pois é. Essa é uma questão também complexa. Tudo que envolve carnaval parece que potencializa. Né? Então, assim, se for uma situação normal, não está acontecendo carnaval, aí a gente vai partir para aquele entendimento. O que é que o condomínio, o que é que está escrito na regra do condomínio? Né? O condomínio monitora aquela área onde houve o furto, né? Se ele monitora e se ele cobra por isso, ele é responsável. Isso acontece também no carnaval. E se for um condomínio que não tem esse monitoramento e contratou pontualmente uma empresa de segurança para poder fazer isso, quem responde? Eu acho que quem responde aí, os dois vão responder juridicamente se houver uma ação, mas a empresa, né, contratada para aquele fim é a responsável principal por aquilo. Faz todo sentido. Né? Quem perdeu o seu bem, obviamente que ele vai processar o condomínio. Aí vai caber ao condomínio uma ação de regresso depois, né? ou a depender do juízo que essa ação esteja tramitando, uma nomeação, né, daquela empresa para ela fazer parte do processo. É complicado. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês foi o assunto que vocês estavam falando antes. Uma coisa que é muito importante o condomínio ter o cuidado, não só com a segurança do patrimônio, mas a segurança das pessoas. Da mesma forma que a polícia demora de chegar para poder resolver um BO desse, o médico também demora. Então, já existem condomínios contratando não só empresas de segurança, mas empresas que mantêm ali um desfibrilador, um socorrista. Olha aí a dica, gente. Né? Um socorrista.
principalmente no circuito do carnaval, do Campo Grande, do centro, que tradicionalmente é onde moram pessoas de mais idade. Verdade. Né? É uma preocupação. É uma importante. preocupação. Então, se a pessoa passa mal lá dentro, como é que ela vai ser socorrida se coincidir, estiver passando um trio elétrico na porta? Não tem como você tirar a pessoa. Nenhuma condição. E isso é facilmente, digamos assim, é possível de você colocar, inclusive, numa previsão orçamentária. Sim. Porque você dilui esse custo nos 12 meses. Né? Porque Exato. é tudo a questão de programação. Você pode colocar diversas matérias naquela previsão orçamentária. E uma delas é essa preparação para eventos como esse, de grande porte, enfim. Isso é muito interessante. E acho que entra um pouco da sua vivência também, né? Uhum. E os primeiros socorros, né, não é minha expertise, eu não sou médico, mas dizem, né, e se não por isso os condomínios já estão atentando para isso, são importantíssimos para poder você chegar, dar o pronto-socorro ali, daquele pronto-atendimento ali e aguardar seus 10, 15 minutos até dar tempo da pessoa sair ou carregada, né, porque geralmente no entorno do circuito de carnaval também ficam alguns postos de saúde, no Campo Grande especificamente fica um, é um caos, mas no caso de você precisar atender de forma urgente, aquilo ali vai funcionar até que chegue uma ambulância e você pode estar salvando uma vida, né? E eu acho que assim, é importante, e eu sou um defensor disso, sou um cara extremamente organizado, bem organizado, tudo meio anotado, não é? Então assim, se você que hoje passa por alguma situação de carnaval, que não tem um regramento, vocês nunca fizeram isso, vão fazer pela primeira vez, façam, deixem isso anotado, para você gerar uma inteligência desse tipo de situação, para que ela vá agregando mais itens, como por exemplo esse que eu achei fantástico, né? De você ver a possibilidade de você ter uma unidade de atendimento rápido dentro do próprio condomínio. Eu acho que justifica depender do porte, do tamanho, do número de unidades, pessoas idosas ou pessoas que tenham deficiência, seja lá o que for, você considerar isso. Então, à medida que cada carnaval for acontecendo, você pegar aquele regramento anterior e aprimorá-lo. Aprimorar, exatamente. E isso ficar melhor a cada um. Para deixar até para os próximos síndicos, porque você não tem nenhuma garantia que o síndico seguinte vai ter a experiência que você já tem. Então é importante essa documentação aí para o condomínio sempre andar para frente. E aí entra a importância de uma transição saudável, né? Porque a gente sabe que em alguns condomínios temos problemas em relação à transição e há síndicos que ficam no exercício daquela função durante anos, 5 anos, 6 anos. E aí uma pessoa nova que entra, que não tem a preocupação de fazer uma boa transição, deixa essas regras, né, às vezes, sem uma observância, digamos assim, necessária. Eu fui a campo, vou trazer alguns dados aqui que talvez vocês não conheçam. Eu fui a campo e fiz essa pesquisa. E eu descobri umas coisas chocantes. A primeira é a seguinte: a gente sabe, primeiro vou dar um dado que todo mundo já sabe, em torno de 75%, 80% dos síndicos, da massa de síndicos do Brasil, são síndicos moradores. Essa é uma realidade que está mudando, que está crescendo muito a profissão de síndico, né? Beleza. Mas a minha pesquisa perguntou o seguinte: você que é síndico morador, você possui alguma experiência ou formação na área de administração, finanças, controladoria, direito, alguma coisa que possa ajudar no exercício da sindicatura? E a resposta foi 67% não. Entra mais perdido do que segue em tiroteio. Não, fica pior, fica bem pior. Se preparem. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Cadê? Só para não perder muito tempo, eu vou dar alguns números aqui. Posso estar errando um pouquinho, mas não está muito longe disso não. Então, pessoas que não têm experiência assumem a administração do condomínio para lidar com situações como essa, Que são complexas. inclusive. E ainda tem um detalhe, viu, Sérgio? Geralmente esse síndico aí, que já não tem esse conhecimento todo, muitas vezes ele não fica no carnaval. Viaja e Ele terceiriza. Ó, Ele fica viaja. aí. Boa sorte. Muitas vezes acontece de não ter nem síndico, nem subsíndico. E não Você vai tem- procurar verdade. aquele presidente do conselho, ou o morador mais antigo que esteja para poder resolver. Mas desculpa, te interrompo. Não, e acrescentando a fala de Dr. Saul, ainda de condomínios que não possuem prestadores de serviços especializados, porque essa também é uma preocupação. Hoje ainda há
condomínios de grande porte que não possuem um jurídico especializado, uma administradora especializada, uma contabilidade especializada, um gestor, um operador, enfim. Ou condomínios pequenos mesmo. Eu vejo muito, às vezes, demandas que decorrem justamente dessa não profissionalização do setor. Esse é um problema. Fala aí, mas aí o outro dado foi o seguinte, a pergunta que eu fiz na minha pesquisa, tá? Quando você, que já não tem experiência, chegou à administração do condomínio, na sua opinião, como você encontrou a administração? Aí, 23% disseram que estava um caos e 29% disseram que estava mal organizado. Então, temos uma pessoa que não tem preparo encontrando o caos. Aí, a pergunta seguinte foi o seguinte, como foi a transição? E eu me lembrei disso porque você falou de transição. Foi a transição. E aí eu tenho aqui 45,7% dizendo o seguinte, o síndico anterior não me passou nada, ou quase nada. Então nós temos uma pessoa sem preparo que encontrou a administração o caos e não teve transição. E que também, assim, esse ponto aí eu também acho, eu não sou muito a favor, porque eu penso o seguinte, a pessoa que está entrando, ela também tem que se interessar. O que eu sinto também de muitas... Aí vamos às cartas na mesa, né, Sérgio? Porque o que eu sinto também é que o novo síndico, ele espera cair do céu o que é que aconteceu no condomínio em 5 anos. O outro síndico, ele está saindo por algum motivo também. Ou porque ele não quer mais envolvimento. Mas, normalmente, pelo menos 90% dos casos, ele se coloca à disposição. Olha, eu estou à disposição para o que você precisar. Se você não está procurando, você não está precisando. Então, acho que tem essa preocupação também do novo síndico ser advertido de que ele também precisa correr atrás do que foi decidido nas últimas assembleias, ler as atas. Às vezes é uma pessoa que nem vai para as assembleias. É muito, muito comum isso. O que a gente aprende com os acidentes aéreos, que geralmente ele não acontece por um erro apenas. É uma sequência de problemas. Né? Não tem aquela bala de prata que responde por tudo. Uma parte é isso, uma parte é o que eu expliquei. Mas, assim, a forma que eu escolhi ajudar os síndicos é justamente fazer com que as pessoas transformem a estrutura administrativa de tal forma que a pessoa que entra não precisa nem me pedir, ela já tem aquilo ali. Uma delas, por exemplo, falamos aqui várias vezes, um regramento para um momento específico. Como as pessoas devem se portar, pegar aquilo e usar. Né? Então, questões de organização de documentos, uma série de outras coisas que não vai entrar aqui agora, mas assim... Como é que o síndico pode ajudar, inclusive, as próximas gestões, deixando, por exemplo, um plano diretor, né, que preveja já uma série de medidas que precisam ser adotadas agora para que, por exemplo, no carnaval seguinte não tenha os problemas que tivemos nesse. E por aí vai. Né? Perfeito. Com Eu acho que, inclusive, esse é um papel importantíssimo que esse podcast que a gente está gravando se presta a fazer. Alertar. Né? A gente sabe que existe o mundo ideal e existe o mundo real. Né? No mundo real, de fato, existem casos em que o condomínio, o síndico, ele não recebe absolutamente nada, nenhum documento. Ainda que ele procure o síndico anterior, o síndico anterior fala, não tenho nada. Eu já vivenciei isso em grandes condomínios. E nós, enquanto advogados, jurídico, né, pessoas que trabalham nesse mundo condominial... No caso de Sérgio, que está aqui prestando um serviço fantástico para os síndicos, nós temos que fazer nosso papel e fazer esse dever de casa, né? Ainda que a gente saia depois, mas deixa um legado ali para o próximo. Você já lidou com isso também, na cabeça do síndico? A gente tem, obviamente, todo um controle de inadimplência, das atas, mas eu já sofri também com algumas perguntas que assim, eu não faço a menor ideia. Por exemplo, assim, onde ficam as chaves da... Falei, gente, como é que o jurídico vai saber disso? Falei, não tem como. Então, são coisas realmente assim que... gestão, assim, que é o pessoal. Aí fala, pergunta a seu Zé, o porteiro que tem lá 45 anos, que ele sabe tudo. Mas seu Zé tá de férias. Ave Maria. Então liga para ele não usa celular, ele é velhinho, não gosta. Então, é bem assim. Essas coisas, realmente, esse amadorismo não tem mais espaço, não, no condomínio. Ainda bem que a gente está evoluindo, né? A gente tem visto aí esse movimento recente dos síndicos profissionais aparecendo. Eu não tenho absolutamente nada contra o síndico orgânico, o síndico morador, desde que realmente ele tenha um preparo mínimo para poder assumir aquilo ali. Né? Você não pode colocar uma pessoa no conselho fiscal que não tem absolutamente nenhuma noção do que está fazendo. Mas ocorre com frequência. Por mais que ela queira ajudar, é aquela pessoa que fala, não, eu quero...
Pelo menos uma pessoa que está no conselho tem que entender, até para poder ensinar os outros. Senão vira um caos. O que eu vejo é o seguinte, esses números que eu descrevi, tem outros mais, depois a gente pode conversar sobre isso. Esses números aqui, eles demonstram uma coisa que provavelmente explica por que o seu condomínio está definhando há anos. Que é o seguinte, lá atrás, alguém sem experiência, sem preparo, sem nada, assumiu a administração do condomínio. Aí fez lá, coberto de boa vontade, mas sem nenhum preparo, fez o que deu. E esse deu deixou muita coisa a desejar. E aí ele passa essa administração, do jeito que eu falei aqui, né? Sem preparo, sem documentação, sem organização, administração caos. Ele passa para o próximo, que também não tem preparo. E aí ele faz lá o que dá, o que cabe. O que consegue fazer. E gestão... Às vezes é a única pessoa que se disponibilizou para poder assumir. Porque ninguém mais quis, então vai você mesmo. É. Graças a Deus. Alguém disse que queria. Graças a Deus, me livrei. E aí o condomínio vai definhando. Porque... E ali é patrimônio, né? E ali é patrimônio. As pessoas não sabem. Foi assim que eu comecei. Eu acho que muitos síndicos começaram assim. Você olha em volta e diz, bom, se for a dona Maria que está aqui, ela está coberta de boa vontade, mas ela não tem nenhum preparo, ela nunca sabe, não sabe para onde vai isso daqui. Aí tem o seu João ali, que é um cara super qualificado, mas ele viaja 364 dias no ano, ele não vai... Aí você começa a olhar as pessoas e dizer, bom, se não for eu perco, inclusive, a oportunidade de reclamar, porque eu tive a oportunidade de resolver e me esquivei. E foi assim que eu comecei, foi exatamente com essa situação. Eu olhei para aquela, tinha a dona Maria, tem o senhor João, estava tudo ali. Falei, se eu não fizer isso, eu vou desvalorizar meu patrimônio, eu vou perder qualidade de vida, no fim das contas é minha família que está aqui. Perfeito. Desvalorizar o patrimônio, é isso que acontece. Severamente. É diretamente proporcional. O condomínio mal gerido, ele perde valor, mas perde valor mesmo. Eu tenho um estudo, eu não trouxe para cá, mas eu me comprometo a depois mandar para você, que realmente tem prédios que são iguais dentro de um condomínio grande, aqueles prédios mais populares que tem vários prédios dentro e que eles dividem a sindicância. Você tem um prédio do lado que é todo pintadinho, todo bonitinho, todo organizadozinho, e tem um do outro lado, vizinho dele, que está caindo aos pedaços, a mesma metragem. Você está localizado dentro do mesmo condomínio, aquele vale 10, 20, 30% a mais. Eu tive um professor. Isso é um fator que motiva as pessoas. Sem dúvida alguma. A tomarem a iniciativa de assumir aquela administração. Porque aquilo ali é um patrimônio. Muitas vezes o único patrimônio que aquela pessoa tem. Eu tive um professor no MBA de Gestão Estratégica da Fundação Dom Cabral, o professor Eustáquio. Excelente, maravilhoso. E ele tinha uma expressão que era assim, o cheiro do lugar. É exatamente o que você acabou de descrever. Isso aí. Você bate o olho, você já entendeu. Você já vê como é a administração, como é que é a pegada ali, se a coisa está largada, está correndo solta, ou se tem realmente alguém à frente tentando buscar aprimorar aquilo ali. Verdade. E muitas vezes você fica esperando que o outro seja essa pessoa. Aí eu quero fazer meu convite aqui a você que está considerando ser síndico. Tem dois aspectos aí. O primeiro é esse que a gente falou aqui, a questão de qualidade de vida, patrimônio... O segundo pode surpreender, que é o aprendizado. Você vai aprender coisa pra caramba como síndico. Olha, eu venho da área administrativa, financeira, eu venho de vida corporativa e tal, e eu como síndico aprendi muito, principalmente como lidar com gente. Né? E pode se tornar uma cachaça. Muita gente acaba virando síndico profissional justamente por essa experiência que começou a contragosto, mas poxa, me encontrei nisso daqui. Então considere isso. É uma experiência de vida, né? É uma experiência de vida. Aí, eu acho que tem um pouco da advocacia nisso também, porque ou a gente gostar de problema, né, doutor? Porque a área, a direito condominial, ninguém entende, fala assim, gente, eu gosto tanto de fazer uma assembleia. É que nem aquela moça apanhar sorrindo, né? Adoro ir pra uma assembleia. Aí todo mundo, como? Você gosta de assembleia? Eu falei assim, eu amo assembleia. Eu também, Larissa. E o mais interessante é que as pessoas enxergam como sendo uma coisa ruim, mas se você tiver a perspectiva de que você tem uma coletividade de gente inteligente, inúmeras soluções que são sugeridas, né? E aí me veio aqui na mente, aqui, dizem, né, que para você, na vida, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu acho que a gente podia inserir esse negócio de ser síndico, porque é uma experiência de vida. Adorei. De vida, né? Você lida com pessoas, Verdade. você lida com prestadores de serviços, você lida com coisas boas, com coisas ruins.
E todo mundo que já foi síndico um dia sai diferente, Sai evoluído. sai evoluído. Né? Ele pode gostar ou não gostar, ele pode ter uma boa ou uma má experiência, mas ele sai diferente, ele não vai sair nunca como entrou. Perfeito. Né? Eu acho que eu vou adotar essa frase aí. Não é? É autoral, surgiu agora na minha cabeça. Olha aí. Já Pronto, pode tá registrado. patentear. Eu vou patentear. Se alguém falou antes, me perdoe, eu abro mão dos meus direitos autorais desde que prove. Estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast. Mas a gente tem uma surpresa para o Dr. Saul. Eu vou deixar o Sérgio fazer a apresentação. Isso. Esse é o momento que você se arrepende de ter aceitado o convite. Duvido. Que é um quadro que a gente iniciou no programa anterior e que o povo gostou bastante. Chama-se Cadeira Elétrica. Certo. E o Cadeira Elétrica é um ping-pong, onde a gente vai fazer perguntas, vamos metralhar algumas perguntas aqui para você. E você tem um máximo de 10 segundos para responder. Vamos lá. Ok? Vamos. Tá preparado? Eu não sei se eu estou preparado, mas vamos enfrentar. Vamos ver. Vamos lá. Doutor Saul, quando o bloco entra, a coisa esquenta. Comente. Caia fora. Xixi nas escadas em pleno carnaval. A multa vem com ou sem deboche? Sem deboche. Às vezes a pessoa estava apertada naquele momento ali. Né? A multa sempre, mas o deboche deixa para Luiz Caldas. Na sua opinião, a expressão sabe de nada ordinária refere-se a alguém que não sabe fazer previsão orçamentária? Sim. Provavelmente, né? O que fazer com o inadimplente fulião que diz frevo não nego, pago quando puder? Ação em cima dele, execução em cima dele. Pau! Se algum estranho bonitão diz que é visitante, você pede para mostrar os documentos antes de liberar o acesso? Sempre. Pelo menos é a ordem que nós devemos dar a quem está ali fazendo o controle. Se o condomínio fosse uma escola de samba, o síndico seria o abre-alas, o destaque ou a bateria? Acho que o abre-alas. Não abre-alas. Vamos polemizar, não. Se o Rei Momo fosse síndico do seu condomínio, você acha que ele faria uma gestão de peso? Certamente, certamente. Quando tem confusão no condomínio, o síndico está na folia, o advogado requebra? Eu vou responder por mim, tá? Não. Não requebra. Quando tem tumulto, como síndico, você se sente com domínio da situação? Eu passo essa. Tem algum universitário aqui? Tem a doutora Pois Larissa. Eu posso ajudar. É isso aí, gente. Esse foi mais um podcast do De Repente Sindiflix. Aqui a gente vai agradecer a Dr. Saul pela participação. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, alguma coisa que você quisesse acrescentar, os seus contatos, né? Como é que o pessoal te acha aí na rede social, onde é que fica seu escritório. Tá bom, agradecer mais uma vez o convite. Gostei muito da experiência, tá? E meu contato, meu Instagram é @saulquadros_neto. Eu me comunico, podem me mandar mensagem que na medida do possível, se eu tiver tempo, eu irei responder. E quero desejar a todos um bom carnaval, torcendo aqui para poder dar tudo certo. E principalmente para que os síndicos não vivam um inferno, e sim essa belíssima festa que, graças a Deus, nós temos aqui dentro da nossa cidade. E me colocar à inteira disposição de vocês para poder o que for mais necessário. Adorei isso daqui, gostei muito da experiência. Foi legal, E né? me convoquem que eu estarei aqui sempre que vocês acharem necessário. Pronto, agora ficou registrado, se lascou, que a gente vai convidar de novo. O próximo episódio é sobre portaria remota. O tema é portaria remota vem em mim. Vem em mim, portaria remota. E é isso aí, Sérgio, E suas considerações finais. a gente vai explorar um pouquinho o assunto que a gente começou aqui, que é a questão da tecnologia, como é que você pode usar, inclusive, em momentos de carnaval. A gente vai se aprofundar um pouco mais com fera do assunto aqui. E também uma síndica orgânica, que vai aqui contar um pouco da experiência dela. Então vai ser bem legal, não perde não. É o episódio seguinte. Fica com a gente, você vai curtir. Gente, valeu, brigadão. Até a próxima aí, viu? Até mais, pessoal.